Meus queridos e minhas queridas, sejamos todos e todas bem-vindos, bem-vindas para este momento de reflexão do Evangelho, neste domingo da solenidade celebrativa do Pentecostes. O Evangelho para este domingo de Pentecostes é o de São João, no capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 23. É um trecho conhecido, já trabalhado na Páscoa, mas que tem um sentido especial para este domingo. Aduzirei a ele mais duas outras referências que se vocês quiserem ler, elas são alinhadas na indicação para as celebrações do Pentecostes neste domingo. São 1 Coríntios, que é a segunda leitura, capítulo 12, com alguns cortes, alguns versículos destacados. E a primeira leitura é do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, também sobre a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes em Jerusalém. Acessem este Evangelho de João no capítulo 20, do versículo 19 ao 23, e se estiverem acompanhadas por outras pessoas, sugiro a leitura em conjunto, o debate, para depois nos encontrarmos após a vinheta. Neste trecho do Evangelho de São João, aqui indicado para este domingo, nós nos deparamos com os discípulos de Jesus reunidos numa casa com as portas e janelas absolutamente fechadas, com medo dos riscos que enfrentavam, riscos reais, nesta data importante que é o entardecer do primeiro domingo da Páscoa, da ressurreição de Jesus. No entanto, Jesus entra, se coloca no meio deles como a sua comunidade e lhes mostra as mãos e os pés feridas pelos cravos e o corpo quebrado pela tortura que ele enfrentou desde sexta-feira pela madrugada. E se dirige de mãos abertas para os seus discípulos, dizendo-lhes: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Este Evangelho é de uma tremenda riqueza para este Pentecostes. Primeiro porque ele mostra Jesus testemunhando com as marcas da violência, da brutalidade, que o ressurreto é o mesmo Jesus de Nazaré que enfrentou toda a barbárie despejada sobre ele pelo Império Romano, associado ao poder religioso do templo com todos os seus segmentos e articulações.
Este gesto é extremamente importante, principalmente ao final do primeiro século do movimento cristão, quando havia dúvidas sobre a crucificação e, sobretudo, sobre a ressurreição de Jesus. E a tentativa da criação de um Cristo fantasmagórico, de um Cristo glorioso, que não tivesse passado pela cruz e por todas essas agruras. Jesus, no entanto, mostra que é Ele mesmo. É Ele que conviveu com os discípulos. O mesmo que os convidou lá das pescarias, dos barcos da Galileia, para a caminhada em direção a Jerusalém para esse confronto. É o mesmo Jesus, histórico, nazareno, palestino, galileu. É o mesmo Jesus, carpinteiro, pastor de ovelhas, pescador, operário. E a isto devemos prestar muita atenção. E outro ponto que devemos prestar atenção é que Jesus, ao mostrar as marcas da violência sofrida, que depois ocorreram com alguns dos seus discípulos, os principais deles, que viraram apóstolos, principalmente com o seu envio, nesse momento, se transformarem em apóstolos, os enviados. Jesus os envia exatamente ao encontro deste mundo dilacerado, deste mundo sangrando, deste mundo das cruzes, deste mundo dos Herodes, dos Pilatos, dos Césares, do Monte do Calvário, das torturas, da violência e das perseguições. Não enviou seus discípulos para um mundo de anjos, para o meio de jardins, de mansões e de palácios, mas para viverem como ele viveu, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. A mensagem, o projeto e a proposta da vida eterna, da vida abundante, em outras palavras, como diz São João. Isso é um ponto que deve nos chamar a atenção. E o sopro que ele deu é de extraordinária importância ser lembrado nesse dia do Pentecostes. Aqui, Jesus revitaliza os seus discípulos, chamados e agora apostolados, como uma nova humanidade. Mais do que o sopro recebido por Abraão, feito do pó da terra, do humus, do mato, agora ele sopra como o Cristo novo Adão sobre os seus discípulos, fazendo-os germes da nova humanidade. Uma humanidade que não crucifica, que não tortura, que não oprime. Uma humanidade que não massacre os outros. Uma humanidade que não traia as pessoas, que não faça contratos e acordos para destruir as vidas humanas. Para isso, Jesus sopra sobre os seus discípulos, para que eles, revitalizados, tomados por esta força do seu sopro, de quem tem toda a autoridade das mãos, dos pés e do lado feridos, por se entregar a esta nova humanidade que ele começou. E esta nova humanidade é identificada depois por São Lucas, o autor de Atos dos Apóstolos, o mesmo que escreveu o Evangelho,
quando vê em Jerusalém, no período, nos festejos do Pentecostes, da colheita do trigo, na feira livre do trigo, ele vê os mesmos discípulos de Jesus reunidos, com muito mais discípulos e discípulas, homens e mulheres, agora não mais de portas e janelas trancafiados, mas justamente renovados pelo sopro, que agora é sentido como o do próprio Espírito, que faz barulho e marca cada um, como se usasse uma língua de fogo sobre a cabeça de cada pessoa. Desse gesto, desse sopro, gerando a nova humanidade querida por Jesus, no Espírito Santo, testemunha São Lucas, o Espírito Santo derruba todas as barreiras de raças e línguas, fazendo com que as pessoas se congracem e todas se entendam e todas compreendam o que os apóstolos pregam, principalmente agora o corajoso São Pedro. Lucas testemunha que o sopro que Jesus deu sobre seus discípulos agora é este vento forte, corajoso, agregador e anti-barreiras raciais e linguísticas para que todos se entendam e formem uma humanidade unida, congraçada, num novo respirar como nova humanidade. São Paulo, tempos depois, ao escrever a sua primeira carta aos Coríntios, diz que só se pode dizer Senhor, Senhor, sob a força do Espírito Santo. Esta mesma força soprada por Jesus, esta força do Espírito Santo produz nas pessoas a sensação, o movimento, a dinâmica de vários e diferentes ministérios, vários e diferentes dons, tirando das pessoas a sensação de diminuição, a sensação de nada poderem fazer, a sensação de vazio da inutilidade, fazendo com que as pessoas operacionalmente sejam frutíferas em dons e ministérios, mas todos diferentes uns dos outros. Mas todos cooperando para o bem comum, para o bem de todos. Não para o engrandecimento de uns e a humilhação de outros. Não para a humilhação de outros e engrandecimento de uns, mas para o bem de todos. É para isso que sopra o Espírito. É para isso que esta força do Espírito Santo que atua na vida humana age para fazer com que, apesar e quem sabe até com incentivo das diferenças das pessoas, que aqui, nesta carta, São Paulo fala de escravos, livres, gregos, judeus, culturas diferentes, se tornarem um só corpo, como se fosse um só corpo, com Jesus, aquele que soprou, como cabeça. Para concluir, primeiro ponto, é preciso que nós nos recuperemos sempre em termos de fé. E é para isso que o Espírito, que o Pentecostes age em nós. E nesta recuperação tenhamos sempre em mente Jesus de Nazaré. Aquele que demonstrou as suas mãos e com isso quanto ele foi vítima
das maiores agressões, dos maiores abusos que o poder imperial, que o poder econômico, que o poder religioso completamente desviado dos seus objetivos pode impetrar as pessoas. Não podemos nos desapegar do Jesus geográfico, do Jesus histórico, do Jesus palestino, do Jesus galileu, com tudo que ele fez e foi. Esse Jesus nos ajuda muito a identificá-lo em cada pessoa que passa pelas mesmas experiências que ele passou, como os trabalhadores e trabalhadoras, vítimas de tantas violências, hoje de modo diferente, mas abatidas pelas mesmas humilhações. É preciso que identifiquemos Jesus naqueles que sofrem, que são injustiçados, perseguidos e humilhados. E é preciso que, na identificação do Jesus histórico, nos encontremos com esta casa fechada e nos lembremos dos medos que pairam e atuam sobre e dentro de várias situações em nosso mundo. Imaginemos-nos junto àquelas pessoas que desceram o morro abaixo, porque mal acomodadas, mal habitadas, abandonadas pelos ricos desse país, pela economia desse país, pelo Estado desse país, o quanto medo sofreram e depois o quanto medo sentiram de não serem acolhidas. O medo existe. Com isto nós entendemos muito bem o que passaram os discípulos no interior daquela casa fechada a ferrolhos. Imaginemos-nos nos porões da ditadura e das ditaduras pela América Latina, as pessoas do pau de arara sofrendo pauladas, choque elétrico, água gelada, água quente, todo tipo de humilhação. E não eram pessoas desqualificadas, nem deterioradas, mas eram os melhores seres humanos que queriam o melhor para a humanidade. O quanto medo, quanta dor, o quanto sentimento de rejeição. Imaginemos-nos no lugar das pessoas que veem as suas casas estraçalhadas pela guerra, pela violência do império moderno, que derruba bombas e bombas sobre as pessoas para culpar outros por suas desgraças. O quanto medo, o quanta desumanidade, o quanta humilhação as pessoas passam. E nos lembremos da casa onde estavam os discípulos de Jesus. E nos lembremos de Jesus ao se encontrar com eles, dizendo: eu vos envio, assim como o Pai me enviou para este mundo aí, eu envio vocês também. Porque não é fechados, acovardados, amedrontados, que nós cumpriremos com a missão de Jesus. Mas é indo exatamente para lá, onde as grandes desgraças acontecem. Enfim, lembremos-nos das crianças que inclusive sofrem abusos dentro de suas próprias casas e famílias. Lembremos-nos das mulheres que vêm sofrendo crescentemente tantos abusos e incompreensões, inclusive mortes. Quanto medo elas passam. Lembremos-nos dos pobres que, por causa da cor da sua pele, são tão expostas a desavenças, a humilhações, a tragédias inexplicáveis e inaceitáveis. Quanto medo passaram. No entanto, são essas situações vividas pelas pessoas os lugares do mundo para onde Jesus envia os seus discípulos atuais, suas discípulas atuais, seus apóstolos atuais, suas apóstolas atuais, como o Pai o enviou.
Por isso o sopro do Espírito é absolutamente indispensável, porque temos a missão de construir uma nova humanidade. Esta tarefa, esta missão está longe de se cumprir, para que o mundo seja, como disse o frei biblista e teólogo Carlos Mesters, o jardim do Éden não é o passado, mas o futuro da humanidade. Para que façamos deste mundo o jardim da paz, o jardim onde não precise mais se fechar portas e janelas com medo, um mundo onde não haja mais medo, mas haja a confiança, a concórdia, porque haja a justiça do reino que Jesus veio anunciar. Que este Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, que insuflou vida nova, como um novo sopro para uma nova humanidade, seja o que sopre em ti e te dê esta força, te dê esse ânimo, te dê esta vida nova, te dê esse desprendimento, te dê essa coragem, e que tu vás, que tu abras as portas e janelas da tua vida, da tua existência, que tu destroces os medos, que tu destroces as resistências que te impedem de ser esse novo ser humano, e vás, te sintas enviada, te sintas enviado para fazer o que Jesus fez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.